Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de caso de polícia, ou vamos dizer de influenciadores que saíram do seu mundo de seguidores, de fama, de engajamento para as páginas policiais. Devido ao fato do Ítalo Santos, você deve estar sabendo, ou pelo menos vendo a foto dele passar pelo seu feed, ou pelo menos nas mídias tradicionais. Portanto, eu vou trazer para vocês outros influenciadores que tiveram problemas com a polícia ou ainda têm problemas com a justiça brasileira. Vem que eu vou te contar. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha, seja muito bem-vindo aqui agora neste canal, mas peço para você se inscrever, curtir, compartilhar, já me ajuda bastante, ok? Tudo isso fez. Aliás, ative as notificações, porque aí você fica por dentro de tudo. Aqui eu falo de realeza, tô falando também de assuntos mais comentados no momento, e para isso também, hypa, pronto, engajar é preciso, o engajamento aqui é do bem. Combinado? Bora então para o mundo policial. Liga a sirene. Vamos lá, seu polícia. Gente, sem risadas, agora é sério. Ítalo Santos é um dos influenciadores mais comentados neste momento. Aliás, não neste momento, mas tem um tempinho que ele vem ganhando aí proporções. Só que depois do vídeo de um outro influenciador, o Felca, que trouxe, gente, um vídeo praticamente arrebatador, visto por milhões de pessoas, que sacudiu, pelo menos, o Ministério Público, que começou a fazer o que quer dizer, fez algo que há muito tempo outros influenciadores ou outras pessoas estavam falando, ó, tem algo de errado ali. Ó, não é normal esse conteúdo. Hello, redes sociais, porque o Ítalo tem várias redes sociais. Instagram, TikTok, aliás, tinha TikTok, YouTube, em especial TikToker. A moçada tá lá, né, gente? A criançada, os adolescentes, então abre o olho lá no TikTok, tá bom? Mas a verdade é que o Ítalo criou um universo, um reality, para mostrar o dia a dia, não só dele, mas dos seus filhos, ou os crias, como era chamado pelo Ítalo e conhecido pelo público. Gente, 28 milhões, 20 milhões de seguidores somado nessas redes sociais. E aí consistia levar, gente, esse dia a dia. Tudo era filmado e registrado, só que pessoas menores de idade. Então você via meninas e meninos dormindo em lugares, mas em contrapartida, liberados pelos pais, isso mesmo. Porque eles davam então esse consentimento, emancipavam essas crianças para dar então, pelo menos, um respaldo para o Ítalo. Então faziam de tudo. Só que o conteúdo, gente, você olhando assim, é normal, mas pessoas, crianças de 13, 14 dançando como se fosse uma mulher adulta. Entenderam? Como se fosse uma mulher de 23, 24 anos. E não é assim. E o vídeo do Felca não era só pro Ítalo, era como as crianças estão tomando forma muito precoce de pessoas adultas. Não só mulheres, como meninos, já que tinha também meninos ali morando com o Ítalo Santos e o seu marido. As polêmicas são muitas, já estava sendo colocada por alguns outros influenciadores e o Ítalo, de certa forma, tinha um respaldo jurídico, ou derrubava o vídeo, ou aquela pessoa era silenciada, segundo alguns criadores de conteúdo que vieram falar, nossa, até que enfim alguém conseguiu, porque era difícil. Mas o Ministério Público olhou o vídeo e, conforme a proporção, este engajamento fora do comum caiu no Fantástico, caiu no Jornal Nacional e o Ministério Público começou então a acelerar algo que estava bem lento. Aí, gente, vários conteúdos começaram a circular, colocaram coisas do passado, tem muita polêmica sobre esse cara. Então, ele está sendo acusado de tráfico humano, abuso infantil, prostituição infantil, trabalho escravo infantil, dentre outras e outras. Para vocês terem uma noção, nós estamos falando de
crianças. Tem uma que é uma das famosas, a mãe consciente estava defendendo ele dias atrás e ganhava dinheiro com essa menina, em que a polícia foi atrás, foi tentar pegar provas, não tinha mais, a casa estava vazia, ele já estava em São Paulo. Eles foram presos em São Paulo. Agora existe uma nova equipe de advogados, a antiga equipe saiu. Se uma equipe de advogados desistiu do caso, a situação não é muito boa. E por que destruir provas se você está fazendo tudo certo? Então existe muita história aí que começou, ou pelo menos estava sendo dita, e agora ganhou um grande olhar, até chegando no Congresso, gente, fazendo leis que pode levar o nome de Lei Felca contra a exposição de crianças na internet, alguns dispositivos que aí, gente, a gente entra em outro patamar de discussão. Mas o Ítalo, então, coleciona várias polêmicas, mas tudo isso por conta de conteúdos proibidos e junto com crianças. E, gente, se sacudir muito, vem mais gente. Diante dessa confusão toda, e acorda e vê o cara sendo preso lá com o marido e etc., eu lembrei de outros casos. Vamos lá? Chama a polícia! Deolane Bezerra. Deolane, ela surgiu porque ela era esposa de um MC. O momento dela com ele era muito midiático, tudo aparecia, até que um acidente acontece em uma das viagens. Ele foi tentar pular fora de um quarto onde ele estava com um amigo, com uma amiga, ficando com uma menina, e ele, para fugir do flagra da Deolane, pulou e aconteceu que ele se foi. Então, gente, é polêmica em cima de polêmica. A Deolane tem milhões de seguidores, é uma mulher que tem muita polêmica, ela fala, ela faz e acontece, participou da Fazenda. O que eu vi, a participação dela é difícil de conviver com uma Deolane, mas é uma pessoa mesmo emblemática. Falas, tudo dela chama atenção, engajamento. Então tudo que ela faz era o estouro, como ela diz. Mamãe está estourada, é o bordão dela. Ela lançou uma música, se arriscou na vida da música, também teve um namoro fake com Fiuk. Então ela é movida a polêmica. Quer dizer, ela tá mais calma, mas devido ao fato da prisão dela. Quando a polícia prendeu ela, uma juíza expediu um mandato de prisão por conta de Deolane e a mãe estarem envolvidas com casas de apostas, joguinhos e lavagem de dinheiro, formação de... E olha, uma confusão. Então as duas foram presas. Nesta prisão, foi acompanhada, gente, 24 horas, tudo que aparecia no jornal, nas redes sociais, nas páginas de fofoca, era Deolane, 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 Deolane. E Deolane, essa prisão, gente, foi assim, o ápice. Teve fãs, aliás, o Ítalo tem, mas só que é uma quantidade muito maior. As pessoas levando placa, Deolane, enfim. Só que Deolane, no meio do caminho, foi solta, mas a mãe não. Só que ela foi liberada para ficar dentro de casa, aquela prisão domiciliar com a tornozeleira, sendo monitorada, mas ela infringiu as normas da prisão, voltou a ser presa e ficou por lá um tempinho, ela e a mãe, até que ela foi solta. Bem, de lá pra cá, a Deolane tá mais pianinha, mostrando mais o cotidiano dela mais normal, sem muito alvoroço. Acho que ela aprendeu, porque esse caso, na verdade, ganhou uma proporção, tem uma família, né, gente? É quase umas Kardashians. Elas são polêmicas, mas diminuiu um pouco o tom. Até dias atrás, a Deolane apareceu falando sobre a juíza que prendeu ela, que mandou prender, falando aí do afastamento dela do caso, porque continua com sigilo, tá, da justiça. Então o caso da Deolane está ainda sendo falado, sendo comentado, mas tudo no sigilo. Mas a Deolane mesmo afirma não ter nenhum envolvimento com os tipos de acusação que fizeram contra ela na época. Na época não, em 2024. É isso, sem muitas polêmicas, mas continua aí com seus milhões de seguidores e levando a vida normalmente e na paz. Agora, outro nome
polêmico. Talvez você não conheça ou já ouviu dizer, que é o Nego Di. Nego Di se auto-intitula humorista, mas não acho graça nenhuma. Mas assim, há quem goste. Só que ele ficou conhecido mesmo no BBB 21, da Juliette, do Gil, do Vigor. Pois é, lá com Carol Conká, lá a planta faz isso, lembra? Só que ele saiu de lá bem escorraçado. E começou aqui fora a ganhar na rede social. Ele viu que todo mundo ganhou um boom da edição dele, ganhou seguidores. Ele começou então a fazer piadas mais ácidas com um determinado grupo. Esse grupo começou a se identificar. E aí começou a seguir ele e foi ganhando mais seguidores, até que eu acho e acredito que ele teve a ideia, opa, vamos enganar a trouxa, pelo menos é o que dizem as reportagens. Ele começou a vender rifa, e rifa em cima de rifa, de vários produtos, até carro, gente, umas coisas estranhas. E aí as pessoas iam lá, compravam e não recebiam. Não tinha uma organização sequer destes sorteios, das rifas. Então as pessoas ganhavam, começavam a procurar, não tinha nada oficializado. Aí tinha até a forma dele ligar para as pessoas que não existiam, dizendo, ó, a pessoa não está atendendo, e olha que eu estou indo atrás. Tem lugares de apostas, ele fazia isso, ele falava isso, que nem vão atrás. E que na teoria, quem faz esses grandes movimentos, quem corre atrás é quem ganhou, que tem que ver, Mega Sena, eu vou lá, vejo, tem um determinado tempo. Então ele se aproveitava da boa fé. Não contente, ele tinha uma loja virtual. Nessa loja tinham produtos. E, gente, comprar e não ter. Não era entregue. E aí começou as reclamações. Junto disso tudo, rifas e essa loja, a polícia bateu lá, começou a investigar e viu que se tratava de um estelionato. Ele foi preso por conta disso. Movimentação de dinheiro chegando quase a 2,5 milhões de reais. Ele e a esposa foram atuados, presos. A mulher foi liberada antes dele. Ele ficou um bom tempinho na prisão, tá? Sendo piada pelas próprias pessoas que ele fazia piada, como a Lumena, que era do BBB 21. Gente, ela passou um bom tempo falando e fazendo piada, já que ele debochava, era hora de lavar a égua também. O Di não aprende a lição mesmo, né? É mesmo? O que ele fez? Já tá fazendo outra rifa. De quê? Tá rifando o cu dele na cadeia. E como está agora? Ele continua sendo observado, tem uma liberdade provisória, sem poder ter contato algum com as redes sociais e com qualquer tipo de movimentação financeira. Sem contar um detalhe, na época da enchente no Rio Grande do Sul, muitas fake news e ele vindo de lá, ele começou a tentar ajudar. E aí existiam vaquinhas, lembra? Chave de Pix, isso também, gente, em 2024. Então, ele começou a aproveitar para ter engajamento, já que era o hype do momento falar. E ele falava muitas fakes, muitas mentiras. A mentira era que ele tinha dado R$1 milhão para ajudar. E dizendo do governo, dizendo das pessoas, dos artistas, ele queria surfar na onda. Bem, as pessoas, diante das denúncias que eu falei, começaram a desconfiar e falaram, peraí, vamos ver a conta do rapaz. Quebraram o sigilo bancário e viram que ele não depositou R$1 milhão, e sim R$100. E ele confessou que ele fez aquilo como ato simbólico, para chamar atenção, para trazer dinheiro, mas não era. Só que, detalhe, não existe nenhuma evidência, a polícia deixou bem claro que ele não se aproveitou de nenhuma doação, de nada, apenas para chamar atenção e ganhar seguidores no hype do assunto do momento. Ele começou a ir para um outro lado, já pensando no futuro dele. O Nego Di tem essa situação também aí com a polícia. Pois é, uma das histórias mais sinistras que eu tive hiperfoco foi Kátia Torres. Cat Torres, ou Cat Torres. Gente, essa influenciadora é uma jovem, bonita. Ela saiu aqui do Brasil, foi pra fora, começou a mostrar sua vida. Aí ela deu entrevista para os apresentadores aqui do Brasil. Ela ficou bombada na época. E com essa fama ela foi ganhando seguidores em uma época ainda que não tinha um boom das redes sociais, mas ela foi conseguindo através do conteúdo que ela criava e da sua beleza.
Diante disso, ela foi mudando sua forma de se comunicar com o seu público. E o público dela, a maioria de meninas, adolescentes e mulheres precisando de um amor, de ser assistidas, até que ela começou a mudar bastante. Ela criou praticamente uma seita onde ela era bruxa, ensinava poções, ajudava as pessoas a se locomover na vida, a ter uma vida mais digna. Então ela oferecia cursos. Dos cursos que ela vendia, ela começou a fazer contatos dizendo, ó, é necessário você vir pra cá, fazia essas coisas. E algumas meninas foram morar com ela nos Estados Unidos, e ela vivia mudando, igual a cigana. Por quê, gente? Foi daí que começou a aparecer vários vídeos na internet. Lembram? Não sei se você lembra. As meninas apareciam falando coisa com coisa, que elas não estavam sendo perseguidas, porque começou a ter noção que elas estavam pedindo de ajuda. E as pessoas começaram a falar, ó, essa menina está fazendo algo com essas meninas. A Cat Torres. Gente, aí começou a misturar, ela começou a falar coisas, ela aparecia em stories super esquisita. Famosos foram entrando, pedindo ajuda pelas meninas. A Yasmin Brunet aparecia nos vídeos falando, as meninas falavam que ela era responsável de ter sequestrado elas, as meninas no caso, para trabalhar para ela. Ela jogou na Yasmin, olha que doideira. Até que a investigação chegou nela e ficou comprovado que ela usava as meninas para prostituição, o tráfico de pessoas, para trabalhar para ela, uma escravidão, fora outros crimes, na qual ela está presa. E ela deu uma entrevista para a BBC e, gente, a entrevista é assustadora, porque é uma menina fria. E, gente, a história é louca, não tem como eu contar. Um dia eu faço um vídeo só sobre ela, a única que está aí presa no momento. Bem, este próximo nome, que eu vou encerrar aqui o nosso vídeo, o Renato Cariani. O Renato é quase um muso fitness. Ele é um influenciador com milhões de pessoas também em seu perfil, no Instagram e também em outras redes, aonde ele fala de lifestyle, aonde ele ensina uma vida fitness. Então ele vende cursos, ele é dono de uma empresa, porque ele é empresário também, de uma empresa de produtos. Produtos que estão envolvidos com o mundo fitness, ok? Bem, diante deste contexto, a polícia começou a investigar, a colocar como estava acontecendo a produção de alguns produtos. E começou a observar alguns produtos, mas vamos dizer que não eram produtos para mundo fitness. Eram substâncias que poderiam formar tipos de drogas. É isso mesmo. Então, com grande quantidade. E aí eles começaram a puxar e viram, isso segundo as informações de jornais vinculados pela imprensa, pelas redes sociais, que tinha uma ligação com fazer essas drogas. E tinha, então, a empresa dele ligada. Só que ele fazia notas fiscais, emitia notas fiscais falsas. Então, isso tudo a polícia observou e começou uma investigação. Por quê? Ele nunca foi preso. Ele foi investigado, foi pedido um arquivamento, mas a polícia disse não. E continua a ser investigado, só que ele está em liberdade. Ninguém fala mais nada e ele continua a manter a vida dele, a vender os cursos, participar das lives. Ele é bastante participativo em alguns ambientes. Esse caso também chamou a atenção do público, ou pelo menos das pessoas. Só que aí, gente, essas pessoas sempre colocam culpa em alguém. Ah, é a culpa, as pessoas estão me perseguindo, existe uma mentira, é porque eu sou muito famoso, aí existe inveja, igual lá no Ítalo estão falando isso. Então, as pessoas, geralmente os seguidores dessas pessoas, elas não acreditam, porque elas já acreditam naquilo que foi construído durante anos, meses. Essas pessoas postam constantemente a vida, tá? Então, elas acreditam mesmo. E por isso a polícia, esse envolvimento, fica mais difícil, porque eles estão lidando com pessoas com uma infinidade de fãs, com visualizações, e todos esses casos ganham holofotes. São personagens importantes, tirando uns aí, mas que moveram as redes sociais ou que tiveram aí momentos ápice, hype, de movimentar as redes. Então esses são os nomes que eu mais
lembrei e que eu falo, pô, essa eu lembro e tá aí. Eu trouxe mais ou menos um raio-x, o momento deles, lembrando que as fontes todas estão baseadas nos jornais como G1, R7 e outros jornais pra gente. Nessa publicação, nesse vídeo, está aí no domínio público. Bem, é isso. E você, o que acha desses casos aí de polícia e influenciadores? Quero a sua opinião, coloque aqui o seu comentário. Ficou até o final? Coloque aí #influenciadores. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me siga lá no meu Instagram, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Até o próximo vídeo. Eu sou Edu Coutinho. Fui!